Boa noite a todos, uma feliz semana. Então, uma boa noite a todos os que estão aqui presencialmente e também a todos os que estão nos assistindo na internet. Como já foi dito, nós estamos na quarta palestra, né? Já trabalhamos 3 palestras já, e hoje a gente vai trabalhar um tema que é bastante recorrente. As doutrinas da Igreja Adventista, elas são baseadas em Ellen White, ou melhor dizendo, em visões de Ellen White, porque Ellen White foi profetisa, né? Então, será que as doutrinas que a gente tem, elas são baseadas em visões que ela teve? A gente vai trabalhar um pouquinho essa questão. Por que esse assunto é importante? Bom, a gente viu durante essa semana que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem como sua doutrina a ideia do sola scriptura, né? A ideia de que todas as doutrinas, elas estão baseadas na Bíblia Sagrada. E que Ellen White, ela não tinha como função revelar doutrina nova ou modificar as doutrinas que já existiam na igreja, certo? Então a gente aprendeu isso durante a semana. Se a acusação de que as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, elas são baseadas em Ellen White, se isso estiver correto, então já há uma contradição com o que nós falamos em relação ao sola scriptura. Porque o sola scriptura diz que todas as doutrinas precisam estar baseadas na Bíblia Sagrada. Então, essa discussão ela é importante por conta disso. É como se a gente fosse tirar a prova real do que a gente disse, né? Nós aprendemos também que a própria Ellen White defendia o sola scriptura. Então, aí mesmo é que nós precisamos tirar a prova real, né? Se ela defendia o sola scriptura, então será que tem doutrina que foi ela que revelou, que está baseada só nela e não na Bíblia? Então, isso é uma coisa que a gente precisa discutir. Em especial, essa discussão ela é feita sobre os pontos chamados doutrinas distintivas, né? Que são aquelas doutrinas diferentes da maioria das outras igrejas protestantes. Porque a gente tem doutrinas que são iguais às outras igrejas protestantes. Por exemplo, a salvação pela graça mediante a fé, a ideia de que precisamos tomar da Santa Ceia, o batismo, Jesus como nosso único Senhor e Salvador, são doutrinas iguais à maioria das demais igrejas protestantes. Mas existem aquelas doutrinas que quase nenhuma igreja tem, poucas igrejas têm, uma minoria de igrejas tem. Elas são chamadas de doutrinas distintivas, e são justamente essas que muitas vezes são acusadas de serem baseadas em Ellen White e não na Bíblia Sagrada, certo? Então, a gente pode ver um pouquinho quais são essas doutrinas distintivas, só para a gente ter uma ideia do que a gente vai falar, né? Então, a primeira, que é a mais conhecida, né, é a validade do sábado na Nova Aliança, né? Os adventistas do sétimo dia são conhecidos principalmente por guardar o sábado, né? A maioria das igrejas não guarda. A maioria das igrejas ou guarda o domingo ou não guarda dia nenhum. E nós guardamos o sábado. Então, existem poucas igrejas protestantes que guardam o sábado. Então, essa é uma das nossas doutrinas distintivas. A segunda doutrina seria a reforma de saúde, né? A igreja adventista ela tem uma visão do modo como nós cuidamos do nosso corpo, da nossa saúde, uma visão um pouquinho diferente da maioria das igrejas. Nós nos preocupamos mais com a questão da saúde física, com a questão da alimentação. Daí vem, por exemplo, a ideia de você distinguir os alimentos, né? Tem os alimentos puros, tem os alimentos impuros, está incluído na questão da reforma da saúde, né? Então, essa seria uma das nossas doutrinas distintivas. Uma terceira doutrina é a da mortalidade da alma. Diferentemente da maioria das igrejas, tanto protestante quanto católica, nós não acreditamos que a alma é imortal, no sentido inato, né? Que nós morremos e ao morrer sai de nós uma espécie de fantasminha, que seria aí a nossa consciência, e ela iria ou para o céu ou para o inferno, enquanto o corpo morre. Nós não cremos nisso. Nós cremos que o ser humano é uma coisa só, e que quando ele morre por completo. Nesse momento cessam todos os seus pensamentos, todos os seus sentimentos, tudo, né? Ele cai em um estado de inconsciência total, né? Essa seria a morte na concepção adventista. E quando que ele sai desse estado de inconsciência? Quando Jesus ressuscita todos os mortos, ou seja, quando Jesus voltar,
e os mortos ressuscitarem, então todos aqueles que estavam nesse estado de inconsciência ressuscitarão. Então, essa é a nossa crença, é diferente das demais. Nós não cremos que a pessoa ela vai direto para o céu ou para o inferno, ela passa por esse sono sem sonhos, vamos dizer assim. Uma quarta doutrina distintiva é a ideia do inferno como sepultura, né? Nós não cremos no inferno como um lugar de tormento eterno, como a maioria das igrejas creem, né? A maioria das igrejas entende que a pessoa que vai para o inferno vai ficar queimando por toda a eternidade, sem parar, e nunca vai acabar. Essa não é uma crença adventista. Para nós adventistas, entendemos que haverá um lago de fogo final. Os ímpios serão lançados nesse lago de fogo, mas eles sofrerão uma morte de verdade, é uma morte eterna. Então, eles não ficarão queimando eternamente, né? Eles serão jogados no lago e morrerão, né? E então cessará a vida dessas pessoas. Então, também uma doutrina diferente da maioria das igrejas. E uma quinta doutrina que a gente pode colocar aqui como distintiva é a doutrina do santuário, que é uma doutrina um pouquinho mais complexa, mas a gente vai falar um pouquinho dela mais à frente, mas basicamente ela versa sobre a ideia de que há um santuário no céu, que é o santuário verdadeiro, e que em algum momento da história há um juízo, e um juízo pré-advento nesse santuário celeste. Então a gente tem essa crença, também é uma crença distintiva. Além dessas doutrinas, que são as doutrinas distintivas, que você pode encontrar na declaração de crenças fundamentais da igreja, e isso você pode encontrar na internet em praticamente qualquer lugar, tá? Você também tem algumas interpretações importantes. Essas interpretações elas não estão ali na declaração das crenças fundamentais, mas elas são interpretações importantes da igreja, são interpretações tradicionais da igreja, e elas são a ideia do decreto dominical, né? A ideia de Arcanjo Miguel ser Jesus pré-encarnado, a ideia de que Moisés foi ressuscitado por Jesus e a ideia de que o método correto de interpretação de Daniel e Apocalipse é o método historicista, né? Para quem não sabe, existem pelo menos 4 métodos de interpretação de Daniel e Apocalipse. Você vai ter o preterista, o futurista, você vai ter um método um pouquinho mais alegórico, mas um pouquinho diferente desses outros, e você vai ter um método historicista, ok? A pergunta: essas doutrinas e interpretações são fruto de visões de Ellen White? Muita gente diz que sim. Muita gente mesmo. Para responder, vamos trabalhar os aspectos histórico e teológico. Então, vamos começar pelo aspecto histórico. Historicamente falando, é correto afirmar que foi Ellen White que teve visão e que por isso a igreja passou a crer nessas doutrinas? Vejamos, por exemplo, a questão do sábado. Como que a guarda do sábado ela entrou? Como que a guarda do sábado ela entrou na igreja adventista do sétimo dia? Bom, historicamente falando, existiu uma igreja chamada Igreja Batista do Sétimo Dia. Essa igreja existe até hoje, tá? Essa igreja, ela foi a primeira igreja protestante sabatista do mundo, pelo menos a primeira formal. Ela foi formalizada ali em 1654, mais ou menos, né? Então, era uma igreja batista que guardava o sábado. Uma mulher que era batista do sétimo dia, ela foi a responsável por trazer essa doutrina do sábado para as primeiras pessoas que se tornariam os adventistas do sétimo dia. Isso em 1844. Essa mulher se chamava Raquel Wax. Então, ela foi a primeira a pregar para esses primeiros adventistas. E os primeiros a receberem essa doutrina não foram Ellen White e James White, que é o marido de Ellen White, né? Foram o Joseph Bates e um outro homem chamado Priebe. Esses dois foram os primeiros a receberem essa doutrina do sábado, certo? Ellen White só teria sua primeira visão sobre o sábado em 1847. Então, quando ela teve a sua primeira visão a respeito, muitos adventistas já guardavam o sábado, e guardavam porque uma batista do sétimo dia havia trazido essa doutrina para a igreja. Ou seja,
essa doutrina ela não veio através de uma visão de Ellen White. Quando Ellen White teve a sua primeira visão a respeito, a igreja já estava conhecendo o sábado através de estudos bíblicos, ok? Então, pelo menos em relação à guarda do sábado, não é verdade que isso veio a partir de Ellen White, né? Veio a partir de outras fontes. Vamos ali para a reforma de saúde. Reforma de saúde é uma questão interessante. A Bíblia ela traz princípios que, se você analisar bem, você percebe que eles são aplicáveis à questão da saúde. Você tem o princípio da boa administração, você tem alguns princípios ali que demonstram que o primeiro mundo que Deus criou, né, sem pecado, ele era um mundo melhor. Tem alguns princípios ali que mostram que uma alimentação mais natural, ela é mais próxima do ideal de Deus, então você consegue achar esses princípios de saúde. Mas como isso está muito fragmentado na Bíblia, né, então durante muito tempo os cristãos eles não ligaram muito para isso, eles não tiveram essa ideia de que, olha, eu devo cuidar da saúde porque a Bíblia me mostra esse caminho. Mas isso começou a ser uma preocupação lá pelo século 17, 18, algumas pessoas, alguns cristãos começaram a perceber, olha, através da Bíblia eu consigo chegar à conclusão de que eu preciso cuidar do meu corpo. E, portanto, eu preciso ter uma melhor alimentação, eu preciso deixar de comer e beber determinadas coisas que fazem mal ao meu corpo, né? E entre essas pessoas, a gente pode citar o John Wesley, que foi o responsável por criar o metodismo, né? Então, a igreja metodista ela foi ali formada por John Wesley, principalmente, né? Você tem ali Sylvester Graham, você tem ali Edward Hitchcock, você tem ali Reuben Massey. Todos esses homens foram cristãos que eram reformadores de saúde em suas épocas. Todos eles eram pessoas que nasceram antes de Ellen White. Então, muito antes de Ellen White, essas pessoas, cristãos, eles já estavam percebendo que precisavam cuidar de sua saúde. As reformas que eles propunham, elas não eram perfeitas, né? Existiam algumas coisas que eles falavam que não fazia muito sentido, depois se descobriu que não fazia. Algumas coisas eles não perceberam em suas épocas, mas é interessante porque a maioria deles percebeu alguns pontos que posteriormente Ellen White enfatizaria. Por exemplo, John Wesley percebeu que o uso de chá, o chá preto, né, viciava. E ele falou contra o uso de chá, contra o vício no chá, né? Porque o chá preto tem muita cafeína, então viciava muito. Ele foi um viciado em chá preto, e quando ele percebeu que ele estava viciado em chá preto, ele percebeu que aquilo não era bom para ele, não era bom para o seu organismo, e ele resolveu se afastar do chá. Então existia essa questão. John Wesley falava muito sobre exercício físico, ele fez exercício físico toda a sua vida, tanto que quando ele era velho, ele ainda assim andava a pé, ele andava a cavalo, ele tinha uma boa saúde, né? Alguns desses homens também já falavam que o ideal era você ir abandonando a carne, né? Você ter um regime mais vegetariano, né? Então, assim, esses homens eles começaram a perceber que tinham alguns princípios de saúde que precisavam ser seguidos, e eles eram cristãos, eles entendiam que isso fluía da Bíblia, certo? Era uma obrigação que fluía da Bíblia. Ellen White só teve a sua primeira visão sobre reforma de saúde em 1863, ou seja, foi muito depois de todos esses homens. Então, mais uma vez, em relação à reforma de saúde, não é uma doutrina que adveio de visões de Ellen White. Outras pessoas já tinham chegado a essa conclusão antes. Mortalidade da alma. A ideia de mortalidade da alma, ela foi defendida por muitas pessoas ao longo da história, muito antes de existir a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas ela chegou na Igreja Adventista através de um ministro metodista, ou um ex-ministro metodista, chamado George Storrs. Isso lá pelos anos de 1841. Então, ele, através de alguns estudos, ele estudou os escritos de um batista chamado Henry Grew, que já dizia que a alma era mortal, e ele chegou a essa conclusão e trouxe esses ensinos para as primeiras pessoas que se tornariam adventistas, ok? Então, mais uma vez, não foi Ellen White que trouxe essa doutrina ela já existia ali, ela foi trazida por outras pessoas. Ellen White teve a sua primeira visão sobre o tema, essa questão da mortalidade da alma, em 1850.
que aliás foi uma visão onde ela falava justamente sobre o princípio do que se tornaria hoje o Espiritismo, né? A Igreja de Botafogo está com uma série a respeito, né? O pastor Jean amanhã fala sobre isso também, né? De noite. Muito boa série, né? Então, se você quiser saber um pouco mais, né? É sobre o Espiritismo essa série. E essa primeira visão que Ellen White teve em 1850 foi justamente sobre isso, né? Então, veja, mais uma vez, a doutrina já existia antes. E a visão de Ellen White veio alguns anos depois, ok? Então, mais uma vez, não é uma doutrina que vem diretamente de visões de Ellen White. Doutrina do santuário. A doutrina do santuário, ela foi descoberta e sistematizada por Hiram Edson e um homem chamado O.R.L. Crozier, tá? Isso lá no fim de 1844. Foram eles que começaram a sistematizar. Então, eles começaram a estudar essa questão através de alguns textos bíblicos, como Daniel 7, Daniel 8 e outros que a gente vai ver daqui a pouco, né? E Ellen White só veio a ter a sua primeira visão completa a respeito da doutrina do santuário em fevereiro de 1845, ou seja, alguns meses depois. Então, mais uma vez, não foi ela que trouxe essa visão para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aqui nós temos uma interpretação, eu poderia ter escolhido várias, escolhi só uma para ganhar tempo, tá? Que seria a de que Miguel, ele é Cristo pré-encarnado, né? Então, só para quem não se lembra, Miguel é o arcanjo que é apresentado na Bíblia em alguns livros, como por exemplo Daniel, né? E ele é sempre apresentado como o príncipe dos exércitos, o príncipe, né? E ele aparece também em Apocalipse. A gente encontra lá em Apocalipse 12, Miguel e seus anjos batalhando contra Satanás e seus anjos. A Igreja Adventista sempre entendeu que Miguel, essa figura Miguel, é o próprio Cristo, só que antes de vir à Terra como homem, né? Então ele aparecia antes de ser encarnado, né? De vir como Jesus, ele aparecia para todos na forma de um arcanjo, era o arcanjo Miguel. A palavra Miguel significa quem é como Deus, né? E a palavra arcanjo significa chefe dos anjos. Então, há muitas evidências na Bíblia que indicam que, de fato, essa é uma figura de Jesus, certo? Só que a maioria das igrejas hoje não acredita nisso e muitos afirmam, né, que isso era um ensino que veio a partir de Ellen White. O que é interessante é que, historicamente falando, muitos protestantes antigos acreditaram que Miguel era, de fato, Cristo pré-encarnado. Entre essas pessoas, eu poderia citar várias aqui, entre essas pessoas está o João Calvino. Calvino, no seu comentário a Daniel, a segunda parte dele, ele fala em 4 lugares diferentes que ele acreditava que Miguel era Cristo pré-encarnado. Eu queria abrir um parênteses aqui sobre essa questão. Eu não sei quantos conhecem aqui o reverendo Augustus Nicodemos. Ele é um reverendo muito conhecido da presbiteriana, é alguém que eu admiro bastante, é alguém que entende bastante de Bíblia, eu gosto de assistir os seus vídeos, mas certa vez ele gravou 2 vezes palestras falando sobre o Adventismo, né? E ele falou algumas coisas que ele atribuiu ao Adventismo, né? Doutrinas, supostas doutrinas que ele disse que seriam do Adventismo, né? Um desses vídeos eram 9 doutrinas que ele atribuiu ao Adventismo. Eu fui analisar e dessas 9, 7 não eram doutrinas adventistas, né? Então, ele fez uma pesquisa superficial. As 2 que eram, né, uma delas era essa do Miguel como sendo Cristo pré-encarnado. E é interessante porque ele mostra essa doutrina de uma maneira crítica, assim, como se dissesse, veja bem, isso é uma heresia, né? Essa igreja, ela defende algo que é herético, Jesus não poderia ser o arcanjo Miguel. Só que o curioso é que o Augustus Nicodemos, ele é calvinista, e Calvino defendia isso. Então, assim, eu acho um pouco paradoxal, né? Um calvinista dizendo que os adventistas são hereges porque creem nisso, quando o próprio Calvino cria nisso. Será que ele diria que Calvino era um herege? Então é algo que a gente tem que pensar, né? Então fecho esse parênteses.
Então, para concluir aqui essa primeira parte, né, que é a parte histórica, a gente percebe que Ellen White ela não tinha visões para formar doutrinas. Historicamente falando, isso é uma mentira, é um equívoco. O que acontecia era, as doutrinas eram formadas a partir da Bíblia, geralmente trazidas por pessoas que nem eram adventistas, e elas chegavam ao nosso movimento, e eram estudadas e se concluía que eram verdadeiras, e aí posteriormente, às vezes alguns meses depois, às vezes alguns anos depois, Ellen White tinha alguma visão a respeito daquela doutrina. Então a visão ela era como se fosse uma confirmação daquilo que já se tinha aceito a partir do estudo da Bíblia Sagrada. Essa é uma tendência no Adventismo. Estudava-se alguma coisa e posteriormente Ellen White tinha uma visão a respeito que confirmava aquele estudo. Às vezes era anos depois, ok? Então, quando alguém disser, as doutrinas distintivas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, elas são baseadas em Ellen White, historicamente falando, isso é uma mentira. Não se sustenta, ok? Agora a gente vai para o aspecto teológico. O aspecto teológico é você analisar qual é a base bíblica de cada uma dessas doutrinas distintivas e dessas interpretações distintivas. Será que tem base bíblica isso aqui? Então eu falei primeiramente da parte histórica, mostrando que não é verdade que isso tudo vinha de visões de Ellen White, que vinha de outras coisas antes, mas aí tem um aspecto teológico. Será que tem base bíblica? Obviamente, eu não posso pegar todas as doutrinas aqui hoje e todas as interpretações aqui hoje e trabalhar com vocês, porque senão a gente não sairia daqui hoje. Mas eu escolhi uma, que talvez seja a mais criticada, que é a doutrina do juiz investigativo. Então eu quero trabalhar com vocês um pouquinho a doutrina do juiz investigativo, que também é chamada de doutrina do santuário. Eu quero mostrar que existe base bíblica para ela, ok? A minha intenção aqui, primária, não é provar a doutrina do juiz investigativo, porque eu precisaria de mais tempo para isso, mas é mostrar que ela possui base bíblica. Então é injusto quando alguém diz, olha, isso aí não tem base bíblica nenhuma. Tem. Você pode até discordar da interpretação, mas a base é bíblica, ok? Então vamos lá. Doutrina do santuário. Eu vou pedir para vocês abrirem comigo Daniel 7. A gente vai abrir o livro de Daniel, capítulo 7. A gente vai ler algumas passagens, tá? Daniel 7. A gente vai ler os versos 9 a 14. Ok? Amém? Diz assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal, e foram abertos os livros. Continuei olhando, por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Vou pedir para a gente pular alguns versos aqui e ir até o verso 25. A gente vai ler do 25 ao 27 agora. Diz assim, a partir do verso 25. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas depois será instalada a sessão do tribunal, para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim.
O reino, o domínio e a majestade dos céus, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Vamos lá, eu li um monte de coisa e agora eu preciso explicar, certo? O que esse texto aqui está dizendo? Daniel, ele tem uma visão, aqui no capítulo 7, um pouquinho antes disso aqui, de 4 animais. Então aparecem 4 animais, nós temos um leão alado, nós temos um urso que tem um lado maior que o outro, nós temos um leopardo de 4 cabeças e nós temos um animal grande e espantoso. Esses são os 4 animais do sonho. E aí esse animal tinha alguns chifres e havia uma briga entre esses chifres e surgiu um chifre pequeno que derrubava outros 3 chifres. Então é isso que a gente vê aqui, certo? E aí o que acontece? Ele, de repente, Daniel, ele vê um tribunal no céu, onde você tem o ancião de dias, e esse ancião de dias, todos os teólogos praticamente interpretam como sendo o próprio Deus. Ele vê o ancião de dias e se assenta um tribunal. Esse tribunal se assenta no céu. E aí você tem ali milhares de anjos assistindo, abrem-se alguns livros, ou seja, é uma cena de julgamento. E mais adiante a gente vai ver que esse julgamento está intimamente relacionado à destruição dos animais. Esses animais, segundo o próprio capítulo 7, eles eram uma representação de reinos que viriam, reinos sucessivos, tá? Então, esses reinos seriam destruídos depois dessa sessão do tribunal, depois desse julgamento, que é um julgamento celeste. Só para você entender um pouquinho mais o contexto do livro de Daniel. Daniel é um livro em parte histórico, em parte apocalíptico, profético, certo? Os capítulos que são proféticos, eles são os capítulos 2, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tá? Como é que funciona o livro de Daniel? A estrutura do livro de Daniel é assim. Você tem o capítulo 2, que é profético. Quando você vai para o capítulo 7, que é o segundo capítulo profético, esse capítulo 7 ele explica e amplia o capítulo 2. Quando você vai para o capítulo 8 ele explica e amplia o capítulo 7. Então percebe a estrutura? Cada capítulo profético ele explica e amplia o capítulo anterior. É assim que funciona. Então vai havendo uma expansão na medida que se vai lendo o livro, dos detalhes proféticos. Então, para quem não se lembra, Daniel 2 é aquele sonho que Nabucodonosor tem com uma estátua. E o que o sonho dizia? Qual era a interpretação do sonho? Que cada parte da estátua era um reino subsequente. Então, você tinha Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Quem quiser e não conhecer direito a história, pode ir lá em Daniel 2 e ler depois do culto. No capítulo 7, mais uma vez, você vai ter essa estrutura de 4 reinos. São os mesmos 4 reinos. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Só que agora o capítulo 7 ele vai trazer mais detalhes que não estavam no capítulo 2. O capítulo 8 vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar a mesma estrutura de sucessão de reinos e vai explicar um pouquinho melhor. Ok? Então, o que o capítulo 7 está dizendo? Ele está dizendo que tem essa sucessão de reinos. Existe um chifre pequeno, que seria um reino pequeno que vai surgir do quarto reino, no caso, que seria Roma, e esse chifre pequeno ele vai fazer um estrago, ele vai perseguir os santos do Altíssimo, ele vai mudar os tempos e a lei, está ali, no capítulo 7. E aí, quando se instaura a sessão do tribunal, alguma coisa é julgada nesse tribunal e depois disso esses reinos são destruídos e então os santos do Altíssimo recebem o reino de Jesus. Ok? O que a gente pode concluir disso aqui? Primeira coisa, esse juízo aqui é um juízo celeste. Ele é narrado no céu. Esses tronos são colocados no céu. Está escrito no texto. O ancião de dias está no céu, os anjos estão ali. É um juízo celeste. Segundo, é um juízo pré-advento, ou seja, antes da volta de Jesus. Por quê?
Porque o chifre pequeno, que é o que persegue o povo de Deus, só é destruído depois do julgamento. E nós receberemos o reino depois do julgamento. E a gente sabe pela Bíblia que a destruição dos reinos, que a destruição do anticristo, que o recebimento do reino eterno, tudo isso acontece depois da volta de Jesus. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele fala sobre o iníquo que viria em Tessalonicenses, ele vai falar que Jesus viria, né, e que na sua volta destruiria o iníquo com o sopro da sua boca. Então, essas coisas acontecem depois desse juízo aqui narrado. Se acontecem depois, então acontecem depois da volta de Jesus. Quando Jesus volta, isso acontece. Logo, esse juízo aqui é anterior à volta de Jesus. Então, é um juízo celeste pré-advento, antes da volta de Jesus. É o que está no texto. O que diz a doutrina do santuário adventista? Ela diz que vai ter, em algum momento da história, um juízo pré-advento, celeste. Então, assim, para quem diz que não tem base bíblica, é muito estranho, porque está aqui no capítulo 7. Uma lida simples aqui revela que existe um juízo pré-advento, celeste. E é o que a doutrina do santuário diz. Percebe? Existe base bíblica. Alguém pode discordar da interpretação? Pode. Mas não pode dizer que essa interpretação não está baseada na Bíblia. Porque tá. Eu li o capítulo 7 e é isso que o capítulo 7 diz. Ok? Quando a gente vai para o capítulo 8, lembra do que eu falei? Cada capítulo explica e amplia o capítulo anterior. No capítulo 8, ali dos versos 9 a 14, você vai ter mais uma vez a figura de um chifre pequeno que persegue o povo de Deus, é a mesma figura que está no capítulo 7, né? Só que dessa vez esse chifre pequeno ele cresce tanto que ele, simbolicamente falando, ele põe o santuário abaixo, né? E aí em algum momento aparecem dois anjos, isso é uma visão de Daniel, aparecem dois anjos e eles conversam, e eu vou ler esses versos para vocês, está no Daniel capítulo 8, versos 13 e 14. Diz assim no verso 13, Daniel falando, né? Depois ouvi um anjo que falava e outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs. Depois o santuário será purificado. Veja bem, a pergunta do anjo é a seguinte: até quando durará a visão? O capítulo 8, ele tem uma visão só. Ela começa lá no verso 1. Essa visão, ela é composta de vários elementos. Ela é composta, por exemplo, de um carneiro que representava a Medo-Pérsia. Ela é composta de um bode que representava a Grécia. Então, mais uma vez, você tem aqui o mesmo assunto, sucessão de reinos, né? Ela é composta de um chifre pequeno, que é igual ao chifre pequeno do capítulo 7. Ok? Então, ela tem todos esses elementos. Os elementos mais chamativos são justamente os atos do chifre pequeno, porque o chifre pequeno persegue o povo de Deus e tudo. Mas só tem uma visão aqui, a visão como um todo. Essa visão começa lá no carneiro, que representa a Medo-Pérsia. Isso que eu estou falando está escrito no próprio capítulo 8. Então, quem quiser ler também em casa, pode ler com calma, que vai entender o que eu estou falando. Então, o santo, ele pergunta, até quando vai a visão? Que visão? Essa visão que começa lá na Medo-Pérsia. Então, o que ele estava querendo dizer é, todos esses eventos aqui, que foram mostrados na visão, que começam lá na Medo-Pérsia, eles vão até quando? Até quando? Porque ele sabia que quando terminasse esses eventos todos, haveria alguma redenção. Alguma coisa aconteceria. Então, o santo responde, até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Ou seja, essa visão dura 2.300 tardes e manhãs. Aí vai haver esse evento que é a purificação do santuário. Veja que interessante. Se o carneiro,
que é quando começa a visão, é a Medo-Pérsia, então fica claro aqui que do Império Medo-Persa para frente, você teria 2.300 tardes e manhãs. É isso que está dito no texto. Essa é a duração da visão. A visão vai durar 2.300 tardes e manhãs. Então, do Império Medo-Persa para frente, 2.300 tardes e manhãs. Aí aqui é só uma questão de lógica. Ok, o que significa essas 2.300 tardes e manhãs? Se a gente entender como dias literais, 2.300 dias, tem algum problema. Porque se você pegar 2.300 dias e colocar em qualquer parte do Império Medo-Persa, ele não chega até depois do Império Grego, até depois do Império Romano, ele não chega. Vai ficar faltando coisa. E as profecias falam de uma sucessão de reinos, onde você tem Medo-Pérsia, Grécia, Roma e alguma coisa depois de Roma. Então, esses 2.300 tardes e manhãs não poderiam ser dias literais. Então, só poderiam ser anos. Percebe? E existe base bíblica para que se diga isso, porque há passagens bíblicas, eu não vou abrir aqui agora, mas você tem passagens bíblicas em Números, você tem passagens bíblicas em Ezequiel, em que vai colocar que muitas vezes, na linguagem simbólica, um dia é como um ano. Então é possível você olhar para esses 2.300 dias, essas 2.300 tardes e manhãs, como anos. E aí, quando você define isso, então você entende que do Império Medo-Persa, algum ponto do Império Medo-Persa, para frente, haveriam 2.300 anos. Veja, eu só li Daniel 7 e Daniel 8. Se a gente for para Hebreus, eu não vou abrir para ganhar tempo, mas a gente percebe uma coisa interessante. Hebreus 8, 9 e 10 você também pode ler quando chegar em casa. Eles trabalham muito a ideia de que todos aqueles rituais do Antigo Testamento, eles eram figuras, tipos, símbolos de coisas que aconteceriam no ministério de Cristo. Por exemplo, o Cordeiro Pascal representava Cristo. A morte do Cordeiro representava Cristo. Né? A morte dos cordeiros diariamente no templo representavam a morte de Cristo. O fato de haver uma morte de um cordeiro de manhã no templo, uma morte de um cordeiro de tarde, representava o sacrifício de Cristo como tendo eficácia diária o tempo todo, porque todo dia morria um cordeiro de manhã e um cordeiro à tarde. Então é como, para nós, representa o quê? Cristo, você pode pecar de manhã, de tarde, amanhã, depois, mas se você pedir perdão genuinamente, ele te perdoa. É eficaz o sacrifício dele. Então, cada coisa representava alguma coisa do ministério de Cristo. E a Epístola de Hebreus vai deixar isso muito claro, dizendo, por exemplo, que as coisas do Antigo Testamento eram, né, no caso das coisas do santuário, eram figura e sombra das coisas posteriores, das coisas futuras. Ok? Isso significa que o serviço do sumo sacerdote, ele também era uma figura de algo que Jesus faria no futuro. E aí que entra aquela questão do Yom Kippur, né? Que é o dia da expiação. O dia da expiação também prefigurava alguma coisa. Lá em Hebreus 8, por exemplo, a gente vai ler nos primeiros versos, versos 1 a 5, que o santuário dos hebreus, ele era também uma figura de alguma coisa. O quê? O santuário real, o santuário celeste. Há um santuário no céu. A Bíblia fala isso não só em Hebreus, mas em muitas outras passagens, incluindo em Apocalipse. Há um santuário real no céu. Então, essa tipologia, né, do dia da expiação, o sumo sacerdote entrando uma vez por ano lá para expiar os pecados do templo, né, para limpar os pecados que tinham sido depositados no templo durante todo o ano, isso de alguma forma teria que ocorrer no futuro, na realidade, porque isso era um tipo, era um símbolo de algo que Cristo ia fazer. E Hebreus vai falar que o nosso sumo sacerdote é Cristo. Então, aquilo que acontecia no dia da expiação, iria acontecer de alguma forma. Agora você começa a juntar as coisas. Bem, então se vai haver algum evento, alguma coisa que era simbolizado pelo dia da expiação,
que aliás era um dia de juízo em Israel, então a gente espera que alguma coisa vá acontecer, onde Cristo é o próprio sumo sacerdote e ele é o protagonista e ele vai fazer. Alguma coisa que tenha paralelo com o dia da expiação. E aí você lembra, por exemplo, que você tem esse evento, esse juízo celeste pré-advento que está ali em Daniel 7. Tem um juízo ali, que vai acontecer em algum momento. Aí você lembra que o capítulo 8, ele amplia isso para dizer que esse juízo é uma purificação do santuário. Aí você lembra que essa purificação do santuário era justamente o que acontecia no dia da expiação. Então, esse é o evento. O juízo é o dia da expiação. Então, o juízo pré-advento, que está ali em Daniel 7, que é o mesmo evento previsto em Daniel 8, ele é o dia da expiação antitípico, né? É o que simbolizava o dia da expiação. Ou seja, nós temos aqui a doutrina do santuário. E o que dizia lá em Daniel 8? Que a visão duraria 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 anos. Então você sabe que 2.300 anos depois você começaria esse juízo celeste. Veja bem, não há tempo para a gente dar muitos detalhes sobre isso aqui, né? É um assunto um pouco complexo, quem estiver vendo pela primeira vez provavelmente não conseguiu captar muita coisa, né? Mas o que eu quero que fique claro aqui é o seguinte: eu me detive em todo momento aqui na Bíblia Sagrada. Eu li Daniel 7, eu li Daniel 8, eu fui para Hebreus, eu não citei Levítico, mas também poderia ir em Levítico. São textos da Bíblia Sagrada. Dá para você fazer toda a discussão dentro da Bíblia Sagrada. Ou seja, tem base bíblica para a doutrina do santuário? Tem. Eu acabei de mostrar. Então, quando uma pessoa diz assim, não tem, foi Ellen White que criou, ela teve uma visão e todo mundo segue porque ela teve uma visão e acabou. Não é verdade. Tem base bíblica. O fato dela ter tido visão sobre isso, e depois, aliás, que a doutrina começou a ser desenvolvida, não significa que não tenha base bíblica. Então, para a gente concluir, o que eu diria? Todas as doutrinas e interpretações da Igreja Adventista, eu tenho 9 anos de Adventismo, todas elas têm base bíblica. Eu nunca vi uma que não tivesse. Eu nunca vi uma que você dissesse assim, não, isso aqui é só a visão de Ellen White e só isso e acabou. E pelo que a gente tem visto até aqui, Ellen White ela sempre ensinou que é assim que funciona. A missão principal de Ellen White era levar as pessoas à Bíblia. Então ela não queria que ninguém acreditasse em algo simplesmente porque ela teve uma visão. Não era o objetivo da visão. O objetivo da visão não é substituir a Bíblia. Ela teve uma visão, então agora eu vou acreditar. Não, não é isso. A visão ela serve para apontar. Apontar o quê? Apontar a Bíblia. Então você precisa ir lá estudar a Bíblia. Percebe? Ellen White, ela fez um trabalho fantástico, maravilhoso, dentro da função que Deus deu para ela. Nunca fora disso. Da mesma forma, Deus ele dá dons, como por exemplo o dom do ensino para um pastor. Um pastor que te aponta algo como sendo certo, ele não é a sua base para você crer. Ele é apenas aquele que está apontando. E ele tem que apontar na Bíblia. E se ele aponta na Bíblia, você vai para a Bíblia para estudar. Então esse pastor ele está usando o dom do ensino que Deus deu para ele para apontar para você a regra de fé e prática e doutrina que é a Bíblia. Ellen White fazia a mesma coisa, mas com um dom profético. Ela, com uma profetisa extracanônica, ela mostrava para a congregação o que era bíblico. E as pessoas iam para a Bíblia estudar. Então, a lição que a gente fica hoje é a seguinte. Eu vou separar em duas lições. A primeira lição seria para aqueles que não são adventistas. É muito comum que você veja mitos a respeito do adventismo. A igreja adventista é uma seita porque ela diz que
é sola scriptura, mas na verdade as doutrinas são baseadas em visões de Ellen White. Existem esses mitos. Então a lição para o não adventista é: não creia nesses mitos sem antes estudar. Estude como adventista, estude os livros oficiais da denominação, estude o Tratado de Teologia, estude o Questões sobre Doutrina, o Nisto Cremos, são livros oficiais, e aí você vai entender. Leia o que a própria Ellen White dizia, leia o livro que eu publiquei, ele é de graça. Eu tenho, no meu livro tem 110 citações de Ellen White a respeito do sola scriptura. Ele é de graça, é só baixar. Fala com a igreja que a igreja de Botafogo está disponibilizando pelo WhatsApp e outros lugares, né? E a lição para aquele que é adventista é: também não acredite nesses mitos. Eu vejo às vezes muitos adventistas que acabam comprando as ideias que são vendidas pelos não adventistas, como por exemplo a de que foi Ellen White que formou a doutrina tal, foi Ellen White que revelou a doutrina tal, e portanto a igreja adventista não defende o sola scriptura. Quando um adventista ele compra essas ideias, ele crê nessas ideias, ele acaba colaborando para um mito, para uma mentira que fica circulando e engana as pessoas. Eu conheço pessoas sinceras que estudam a fé adventista, mas que por crerem em alguns mitos acabam se afastando de nós. Então não seja esse adventista que compra essas ideias errôneas. Estude e perceba como que Ellen White foi uma mulher verdadeiramente protestante, verdadeiramente adepta do sola scriptura. Estude e perceba como que as nossas doutrinas elas realmente estão baseadas na Bíblia Sagrada.